não são permitidas. O Centro Cultural Banco do Brasil deseja a todos um ótimo espetáculo. O CCBB está no Facebook, Instagram e Twitter. Siga, curta e compartilhe. Banco do Brasil. Aproveite a atração a seguir. Não, eu vou contar pra vocês então um dia que um seguro residencial salvou meu casamento. Meu marido saía de casa todo dia e levava a minha chave e a dele. E aí, sem querer, me deixava presa em casa, pensa, a trouxa que ficava lá no cárcere privado. Mas aí eu fiz um daqueles seguros residenciais, sabe, que cobra alagamento, roubo, incêndio, enfim. E de brinde, menina, ganhei uma fechadura eletrônica. Pra você fechar as portas. Não, nem te conto, só por isso que ainda continuo casada, viu? PP Seguros, pra tudo que importa. Ai, tudo certo pra viagem. Já vi quanto eu vou ter que juntar e colocou alguns meses. Eu falei, amiga imaginária feliz. Eu vou junto. Ah, você nem comprar passagem, isso aqui. É bom ter alguém planejando com você. Há 2 anos, as vítimas de violência doméstica contam com um sinal vermelho para pedir ajuda em todo o Brasil. E esse é um jeito silencioso e simples de denunciar, que já virou lei federal. Um passo importante para ajudar a salvar vidas. E agora o papo é com os homens. Quebrar o ciclo da violência doméstica também é coisa de homem. Vamos nos unir para mudar velhas atitudes e dar todo o apoio que as vítimas precisam. Participe da campanha Sinal Vermelho. Sejam bem-vindos. O Banco do Brasil agradece sua presença para a apresentação de mais uma atração do 17º Rio Arp Festival. Produção Carpex Empreendimentos e Promoções, Instituto Cultural Música no Museu, direção Sérgio da Costa e Silva. Esse projeto tem o patrocínio do Banco do Brasil. Solicitamos a gentileza de desligarem seus aparelhos sonoros e telefones celulares. Informamos que gravações, fotografias e filmagens não são permitidas. O Centro Cultural Banco do Brasil deseja a todos um ótimo espetáculo. O CCBB está no Facebook, Instagram e Twitter. Siga, curta e compartilhe. Boa tarde. Da sequência ao nosso 17º Rio Arp Festival. É uma alegria de vocês estarem prestigiando esse evento. A gente agradece muito ao CCBB que nos cede esse espaço, o Banco do Brasil que nos patrocina. E vamos trazer mais hoje 2 atrações. O Walter Darpa, como ele é conhecido artisticamente, e na sequência um grupo do Líbano, Al-Nur Kibir. Então vamos ter um programa bem diferente, quer dizer, ontem quem assistiu aos outros apresentações anteriores viu a harpa clássica. Hoje nós estamos trazendo uma harpa latino-americana, bem diferente do que o tradicional. E na sequência nós vamos ter na semana que vem, todos têm programa? Todo mundo está acompanhando? Mas amanhã vai ter programa. Então acabou porque houve uma demanda muito grande. Mas a gente pede para vocês colocarem os seus e-mails, porque nós vamos comunicar a programação de preferência de véspera, ou então com 2 dias de antecedência, para que vocês possam dar sequência e acompanhar. Aqui no CCBB vai ter todo dia, exceto as terças-feiras. Então, porque o CCBB fecha as terças-feiras. Então, fora terças-feiras, vocês têm aqui todos os dias às 13h15. E sempre uma atração. Nós vamos ter muitas novidades ainda até o final do ano. Vamos ter a pista da Bulgária, a pista da Espanha, quer dizer, tem bastante Colômbia, México, que mais? Tem Argentina, tem tanto. Precisa acompanhar então nossa programação
E nós temos um site também, que ali tem a programação completa, que é www.rioarpfestival.com.br. Então, com vocês, Walter Darpa, da Argentina. Alô, alô? Desculpe meu português ruim. Comecei com
uma música brasileira gravada por Mercedes Sosa, uma cantora argentina muito conhecida, que ela é do meu estado. Eu sou do norte da Argentina, uma cidade que se chama San Miguel de Tucumán, que é onde nasceu Mercedes Sosa também. E ela gravou esta música de garoto, né, adaptada por Chico Buarque com letras de Vinícius de Moraes, que se chama Gente Humilde, né? Bom, queria também agradecer a presença de todos vocês aqui mais uma vez, né? E eu agradeço a Deus por também me dar a oportunidade mais uma vez de estar aqui neste palco junto a vocês, neste auditório lindo, neste lugar maravilhoso, né? Vou continuar com música brasileira, algo um pouquinho mais novo, mais moderno, né? Uma música de Marisa Monte e Arnaldo Antunes que se chama Ainda Bem.
Como eu interpretei na sequência Eu Sei Que Vou Te Amar, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, e do Roberto Carlos, Como é Grande Meu Amor por Você. Continuando com o repertório, então, vamos a interpretar uma música internacional que seguramente todo mundo conhece, de Charles Chaplin, Luzes da Ribalta.
Yesterday, aproveitando já que estávamos na Inglaterra, Charlie Chaplin era inglês, Paul McCartney, John Lennon também, então, música do folclore inglês. Uma música com uma letra muito linda, eu achei maravilhosa. Segundo a história, o autor mesmo que contou, foi uma letra que ele recebeu espiritualmente, né? E que foi feita na hora, não teve, vamos mudar, que tal assim, que tal, não, ela veio de uma vez só. Armin Sater me contou isso. E ele estava junto com Renato Teixeira numa noite, na casa, jantando, e tinha o violão e começaram a tocar, e a música saiu de uma vez só, com letra e tudo. Uma música que foi uma composição assim, muito rápida, né? E eu vou dedicar essa música também para vocês, e quem souber a letra e quiser cantar, pode cantar também, ok? Tocando em frente. Tem um filme muito famoso que seguramente todo mundo viu. As crianças adoram, os adultos adoram. Eu cada vez que assisto, devo ter assistido umas 10 vezes, eu juro. Não sei jeito. Do filme A Bela e a Fera, a música se chama Sentimento Som.
como vocês que acompanham os recitais aqui do festival, terão notado que tem harpas maiores, menores, né? Este aqui é uma harpa tipo paraguaia, se conhece como harpa paraguaia, um instrumento que chegou há 500 anos aqui à América, trazida pelos espanhóis. Não era assim, era um pouquinho diferente, né? Se modificou com o tempo. Mas é um instrumento nosso, típico aqui da Latinoamérica, e que se desenvolveu em toda a Latinoamérica durante as peregrinações dos monges jesuítas, que eram os que tocavam. Chegaram numa das viagens de Cristóvão Colombo, e eles nas colonizações ensinavam música e ensinavam harpa, violão, todos esses instrumentos que eles trouxeram. A minha relação com a harpa vem desde muito pequeno. Meu pai era fabricante de harpas em Tucumã, no norte da Argentina, e de aí que vem essa, ou seja, o dom de tocar, né? É uma herança do meu pai. Tem 37 cordas e é um instrumento diatônico. Diatônico quer dizer que não tem sustenidos nem bemóis, ela só tem notas naturais, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Eu uso este pequeno dispositivo aqui, que são 3 aneizinhos, com os quais eu faço uma pequena alavanca e eu consigo um sustenido. Então aí eu tenho uma escala cromática. Aí eu consigo alguns acordes a mais, consigo melhorar um pouco, né? Continuando então com o repertório, voltamos novamente ao Brasil. Uma música que eu toco sempre em todas as apresentações, porque eu sei que todo mundo sempre pede e gosta, do Toquinho Aquarela.
adaptação para a harpa paraguaia da música de Ennio Morricone, né? Do filme... Me fugiu o nome. Morato. Harpa. Cinema para Argentina. AL. Flávio Venturini compôs uma música junto com Guaravira, seguramente todo mundo conhece também, dedicado para todos vocês, Espanhola.
agora eu lembrei. Mas não vou tocar. Todo mundo me pergunta, você é argentino? De onde você é? Você é chileno? Você é boliviano? Você é peruano? Menos argentino. Graças a Deus eu não pareço com argentino. Tem argentinos hoje aqui? Tem uma senhora argentina. Ah, mas a senhora bonita, branca, né? Ah, sim? Sim? Ah, é roubada, hein? É roubada. Nós de Tucumã temos fama de ser ladrões. É uma fama que a gente tem, como aqui tem o baiano, o carioca, o paulista, o gaúcho, que tem aquela fama também. De comer muita carne, churrasco, tradicionais, né? Nós em Tucumã temos essa fama que somos ladrões. Mentira! A gente só pega emprestado. Vamos fazer uma seleção de tangos. 3 tanguinhos. Quem conhecer pode cantar. E se tiver algum casal que quiser dançar, está o espaço aí. Okay? Já para encerrar esta primeira parte, digamos, da apresentação, 15 horas, tem um pessoal muito legal, ok? E queria convidá-los também para as próximas apresentações minhas, no dia 13, no dia 19, no dia 15, no dia 19 e no dia 1º de agosto. Está tudo no programa, os lugares certos, vocês que conhecem o Rio sabem onde ficam esses lugares. Bom, muito obrigado a Sérgio pelo convite mais uma vez, obrigado mais uma vez a presença de todos vocês, a organização do festival que me trata tão bem, o Cavalheiro, a Moça, todo mundo que se preocupa muito com nós, os artistas, né, os artistas, dando toda a atenção e nos tratando como artistas. A gente se sente importante até. E eu quero me despedir de vocês com 2 músicas brasileiras, bem raiz, que vem da minha formação, esses ritmos tipo guaranias, tipo polcas, é assim que a gente aprende. E eu quero dedicar então para vocês com estas 2 músicas,
e agradecer mais uma vez, ok? Xalana e cabecinha no ombro.